Muito bem-vindos ao canal Engenharia Ativa. Eu sou o engenheiro civil Felipe e hoje eu vou falar um pouco sobre lajes treliçadas, que é o sistema construtivo indiscutivelmente mais conhecido quando se trata de lajes e quando a gente fala de obras de pequeno a médio porte. Vamos falar precisamente da diferença entre as lajotas ou tavelas que existem no mercado, que são as cerâmicas ou de isopor, também conhecida como EPS. Cada uma com suas vantagens e desvantagens. E vamos entender um pouco sobre como funciona esse sistema de laje treliçada. Mas antes, pessoal, já peço que dê aquele joinha que ajuda demais o canal. Quem não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho, assim como quem já é inscrito e ainda não ativou o sininho. Porque só ativando o sininho é que você vai receber toda a notificação de vídeos novos que chegam no canal. Então, bora lá? Bom, pessoal, primeiramente vamos entender um pouco como que funciona e os componentes de uma laje treliçada. A peça principal são as vigas treliçadas, também conhecidas como vigotas. Essas vigotas, antigamente existiam muitas vigotas maciças, que era uma peça inteira de concreto com as tavelas no meio e fechava ali a parte inferior da laje. Hoje em dia é muito mais comum se utilizar as vigotas treliçadas, que possuem concreto só embaixo e a parte de aço em cima descoberta, justamente para você poder fazer um reforço, fazer uma laje mais trabalhada. Essas vigotas elas são posicionadas em cima das vigas de cimbramento, com uma certa posição, e entre essas vigotas vêm as tavelas, ou lajotas, como também é conhecido. Essas lajotas servem para formar uma espécie de forma, para que o concreto seja posto em cima e não vaze. As vigotas elas não possuem resistência suficiente para aguentar o peso do concreto, então por isso tem que ter o escoramento por baixo. Após o tempo de cura, que é de 28 dias, pode tirar essas vigotas que a laje vai estar pronta. Mas antes disso, não pode ficar sem escoramento. Até porque se você pegar essas vigotas e balançar elas, vocês vão ver que elas vão se romper. Elas servem mesmo para moldar a laje. Essas vigotas com as tavelas, que pode ser de cerâmica ou isopor, elas são posteriormente enchidas de concreto. E nesse concreto maciço é posto as malhas, que podem ser de bitolas diferentes, dependendo da carga e do vão da laje. Essa ferragem tem que ser posicionada tanto a positiva como a negativa. É claro, dependendo do uso que vai dar para essa laje. Dependendo se é piso, se é forro, varia bastante. Dependendo até do uso que vai ser destinado a essa laje. Se a gente parar para pensar, o elemento principal estrutural fica em cima dessas vigotas. Ou seja, esse maciço de concreto. E o enchimento ali de vigota, EPS, ele não vai ter interferência na resistência final da laje. Agora vamos entrar na diferença entre um e outro, tanto de cerâmica, as lajotas de cerâmica, como as lajotas de isopor ou de EPS. Vamos começar primeiro falando das de cerâmica. As cerâmicas já é utilizada há muito tempo, foram as primeiras a ser utilizadas com as vigotas. São do mesmo material que os tijolos, ou seja, feitos de barro. Ela possui peças pequenas, são modulares, então você vai encaixando uma atrás da outra. E ela tem um peso maior que o EPS. Por isso que ela acaba interferindo um pouco na sobrecarga. Porém, é uma coisa assim, é pequena, não é um valor que vai te trazer uma dor de cabeça futura. Mas dependendo do tamanho da laje, da quantidade de pavimentos, é algo que não pode ser esquecido, tem que ser levado em consideração. Essas tavelas cerâmicas, a principal vantagem delas em relação ao isopor é o chapisco. Onde você for fazer o revestimento na laje, ele vai fixar muito melhor do que o isopor. Já o isopor vai precisar de um tratamento especial, mas isso a gente vai falar na hora que a gente vai falando do isopor. Então as tavelas de cerâmica, elas possuem essa principal característica de aceitar bem o acabamento. Outra característica é o seu valor, que acaba sendo bem menor do que o de isopor, dependendo da região. O pessoal não adianta vocês comentarem embaixo, na minha região é mais barato, é mais caro. Isso depende muito da região, de como é o fornecimento, tanto de um material como de outro. A disponibilidade dele. Então, por isso que eu falo que em algumas regiões a cerâmica ela é mais em conta. Então, para resumir, a cerâmica foi a primeira a ser utilizada, é amplamente utilizada ainda por questões de custo e também por questão de aceitar melhor o acabamento. Agora vamos falar da de isopor de EPS, que é a mais utilizada. O pessoal hoje tem dado muita prioridade. E por que isso? Primeiro, é a vantagem na hora da instalação. A lajota cerâmica, você não pode quebrar ela. Se você quebrou ela, você praticamente perde a peça. Ela tem que ser feita alguns cortes bem cuidadosos ali. Já a de EPS não, ela aceita com uma serrinha, você passa os conduítes muito mais fácil por ela. Lembrando que ela é apenas uma peça
para formar uma forma e posteriormente receber o concreto. Então não tem função estrutural. Então você pode furar, você pode passar conduíte, passar tubulação tanto de água como de elétrica, que não vai ter problema. Então tem essa modularidade, essa questão de você poder modular ela, além, é claro, de rendimento de posicionar. Por isso que os pedreiros adoram também, porque 5 lajotas de cerâmica corresponde a praticamente uma de isopor. Então você posiciona muito mais rápido. Outra vantagem do isopor é o peso. Ele vai reduzir a carga da laje. É pouco, mas como eu disse lá na hora da cerâmica, dependendo do tamanho da laje, de quantos pavimentos, isso acaba interferindo. Então você consegue ter um peso menor. E agora vamos falar da principal desvantagem do isopor, que é o acabamento. O chapisco ele não gruda facilmente no EPS. Ele precisa ser trabalhado. Que na maioria das vezes é um chapisco rolado com bianco, que é uma cola misturada ali no chapisco para poder dar uma aderência melhor. Ou chapisco já pronto. Então ele é mais trabalhoso para grudar acabamento nele. Então, por isso tem que ter esse cuidado na hora de chapiscar, de rebocar. Antes de rebocar, você tem que ter esse cuidado de que está bem áspero ali, o chapisco pegou bem. Por isso, na maioria das vezes, é utilizado um chapisco rolado, em vez de chapisco convencional. Por ser mais fácil de aplicar e fixar também. E outra desvantagem que tem que tomar cuidado muito, principalmente em obras já de médio porte, é o descarte do EPS. Quando na sua casa, geralmente as peças vêm praticamente na medida, quando você compra lá de pronta. Então não costuma sobrar muita peça, né? Muita sobra de isopor. Já em obras de médio porte, eu digo isso porque aconteceu comigo numa obra que eu trabalhei. Sobrou muito EPS. Sobrou muito EPS. Então na hora de descartar esse material foi difícil, porque uma caçamba comum de entulho, ela não aceita isopor. Então você na hora tem que alugar uma caçamba própria para isopor e ela acaba sendo muito mais cara que uma caçamba de entulho comum. Então o descarte dele é mais difícil do que cerâmica, porque cerâmica é entulho. Tem o seu custo, porém o EPS, o isopor, ele é muito mais caro. Então por isso que tem que tomar cuidado aí na hora de fechar, bater o martelo aí se você vai escolher cerâmica ou isopor. O isopor, uma característica que chama mais a atenção das pessoas é o isolamento termoacústico. Por ser isopor, ele isola melhor tanto som como temperatura. Até porque você, igual eu vi um comentário no site na hora de fazer pesquisa, você nunca viu aí caixinha de sorvete feita de cerâmica, né? São todas de isopor. Então ele tem essa característica de isolamento. Então ele vai te dar umas propriedades melhor. É claro, né? Pesando bem a cerâmica com o isopor, você vai ver que o isopor ele é bem mais vantajoso. Porém, tem a questão de custo, acabamento, que em alguns casos acabam compensando mais a cerâmica. Porém, é caso e caso. Não adianta eu falar para você, é melhor um, melhor outro. Por isso que eu digo quais são as propriedades melhor tanto de um como de outro. Para que essa decisão parta de você, parta sua, do seu orçamento, das condições de entrega do produto, de descarte do produto, sobra. Porque uma obra a gente tem que tomar cuidado principalmente com a sobra, os entulhos, porque qualquer obra gera entulho. Então, às vezes, o descarte de material acaba tornando ele mais caro no final das contas. Então, por isso tem que ser pesado. Beleza, pessoal? Vamos fazer um pequeno resumo. Lajota de cerâmica tem a vantagem de ser barato e aceitar bem o acabamento. Lajotas de EPS e isopor tem um isolamento termoacústico muito bom, é mais fácil de ser posicionado porque ele tem um rendimento de trabalho melhor, pode ser furado, rasgado, que não vai ter problema, é mais fácil de você posicionar eletrodutos e tubos de elétrica e hidráulica, e a desvantagem do EPS é o seu descarte. Joia, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, que tenham tirado as dúvidas sobre esses dois materiais. E se gostou, aquele joinha que ajuda demais. Deixe seu comentário, o que você achou sobre esse vídeo, temas que você quer ver no canal. Se inscreva se não é inscrito ainda, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e tchau!